A gente fala sobre os grupos temáticos do futuro governo Lula que entregam hoje o relatório final das equipes para a coordenação geral da transição. Os documentos vão ser enviados para o vice-presidente Geraldo Alckmin e para os técnicos. Tainá Farfã está acompanhando toda essa movimentação também por lá e vem contar para a gente o que a gente pode esperar também sobre a entrega desses relatórios, Tainá. Muriel, a coordenação dessa equipe de transição solicitou para esses grupos temáticos um relatório final com pelo menos 10 pontos de alerta, organograma, orçamento previsto, previsão de estrutura das áreas, também itens que podem ser revogados, decretos que podem ser revogados e ainda uma previsão para aqueles primeiros 100 dias de governo. A ideia é que a partir da próxima semana, os ministros que já foram anunciados e também os que vão ser anunciados possivelmente a partir de terça-feira já comecem a tomar posse ali do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil, que funcionou como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição e que eles possam começar a se reunir também com alguns representantes desses grupos temáticos para receber as informações e o diagnóstico de cada uma dessas áreas. Bom, durante essa semana a gente acompanhou algumas entrevistas coletivas de alguns desses grupos temáticos que quiseram trazer alguns pontos que estão nesses relatórios finais. Vale a gente destacar que são documentos sigilosos, que contêm informações sensíveis, mas alguns dos GTs a gente consegue destacar alguns pontos que eles apresentaram, inclusive publicamente, durante essas coletivas. Por exemplo, o GT de Indústria e Comércio destacou a necessidade de avançar com a reforma tributária nesse novo governo para garantir o processo de industrialização do país. O GT de Cidades destacou a necessidade de recomposição orçamentária para evitar que cerca de 5.000 obras fiquem paralisadas em todo o país por falta de recursos. E ainda o GT da Saúde destacou a necessidade de 22,7 bilhões de reais para garantir a continuidade dos serviços básicos da saúde. Sobre esse assunto, agora há pouquinho, a gente acompanhou uma coletiva do senador Marcelo Castro, que é o relator da peça orçamentária, e ele ressaltou que vai sim garantir esses 22,7 bilhões para a área da saúde a partir, então, de 2023. Eu sigo aqui, Muriel, na porta do hotel onde Lula está hospedado. Continua essa reunião entre Lula, Fernando Haddad, Rui Costa e ainda a cúpula dessa equipe de transição. Eles estão finalizando o desenho da esplanada dos ministérios. Lembrando que Lula disse na sexta-feira, depois de anunciar 5 nomes de futuros ministros do governo dele, que nessa semana ele deve anunciar pelo menos o dobro. Ou seja, a gente pode esperar pelo menos 10 novos ministros sendo anunciados nessa próxima semana. E a expectativa, de acordo com fontes da equipe de transição com quem eu conversei, é que esse anúncio venha na terça-feira, depois da cerimônia de diplomação que está prevista para acontecer amanhã junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Volto com você no estúdio. Eu bem conheço Tainá Farfã. Hoje ela não vai dormir, viu? Tentando conversar com as fontes para tentar descobrir algum nome desse negócio aí do ministério, secretarias, alguma coisa ela vai trazer para a gente. Bom trabalho para você por aí. Sempre. Eu sei bem, eu te conheço. Bom trabalho e boa noite para você. Yuri já está de volta porque quero que ele explique para a gente, porque a gente viu muita gente sendo indicada, nomeada para participar dessa equipe de transição, muita gente principalmente voluntária. Qual que é a importância? Exato, né? Os oficiais eram 22 ali, o Geraldo Alckmin até falou que era uma transição econômica. E voluntários mais de 200, a lista era gigante. Não, chegava mais de 900. Mais de 900, perfeito. Uma lista muito grande. Então, qual que é a importância dessa equipe de transição, desse processo de transição principalmente, Yuri? Pois é, essa transição foi oficializada em 2002, justamente de Fernando Henrique para Lula. E o que ela traz, o que é interessante desse processo? Porque já vai antecipando o diagnóstico. Claro que isso depois, como a gente viu, pode dar algumas rusgas políticas do governo que está saindo com o governo que está entrando, mas pode também ajudar a montar políticas públicas que depois vão ser bem-sucedidas. E esse processo de 2002 tem o exemplo de talvez a melhor política pública, ou uma das melhores políticas públicas implementadas no Brasil, que é o Bolsa Família. Por que isso? Porque no governo Fernando Henrique havia uma série de programas de transferência de renda, o principal deles era o Bolsa Escola, mas havia auxílio gás, havia auxílio alimentação, havia uma série espalhados por vários ministérios. E foi no processo de transição que a equipe de Fernando Henrique convenceu a equipe de Lula de que era importante unificar esses programas, fortalecer o cadastro único para um único programa de transferência de renda. No início, o governo Lula bancou a proposta que era vendida na campanha de 2002, que era o Fome Zero. Aquele programa não deu os resultados esperados e em outubro de 2003 é que começa o processo
do Bolsa Família, com apoio inclusive de tucanos, como na época o governador de Goiás, Marconi Perillo, que foi muito elogiado na época por Lula para se criar o Bolsa Família, e em janeiro de 2004 vira lei, e daí a história é muito conhecida. Foi o programa carro-chefe da reeleição de Lula, além dos resultados econômicos propriamente ditos, mas o Bolsa Família rendeu frutos políticos para o PT desde aquela época. E todo esse processo de unificação do programa de transferência de renda, dos programas em um só, e o fortalecimento do cadastro único com participação das prefeituras, acabou nascendo naquele processo de transição. Muito daquele aprendizado do fim de 2002, nessa troca de governo, resultou na política pública, que é uma das mais bem implementadas na história da administração pública aqui no Brasil. Está mais do que explicada a necessidade, portanto, desse processo todo de transição. Quando Yuri, bem feito, rende exato, frutos assim, tanto para quem sai, quanto principalmente para quem entra e para o próprio país. Yuri, obrigada. Boa noite para você. Até mais. Até. Gente, lembrando que amanhã tem cobertura especial aqui na CNN para a diplomação do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice dele, Geraldo Alckmin. As nossas equipes de reportagens, analista e apresentadores trazem a expectativa para essa cerimônia desde o comecinho da manhã, e a transmissão da diplomação vai ser a partir das 2 da tarde, direto do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por favor, não perca a cobertura especial da diplomação do presidente eleito Lula. É amanhã, a partir das 2 horas da tarde. CNN, você por dentro de tudo.